vai falar de Câncer e Capricórnio, que é um eixo que tem ligação com a nossa parte emocional em Câncer e material em Capricórnio. Como que esses dois que parecem ser tão diferentes se interligam, né? Como que esse eixo aqui se encontra? A gente tem em Câncer, e até pela posição dentro do mapa astral, Câncer é ali o signo que fica mais no fundo do mapa, e Capricórnio é o que está no ponto mais alto. A gente tem aqui em Câncer uma parte mais estrutural, uma parte mais emocional, mais interiorizada. Em Capricórnio, a gente tem a parte que a gente externaliza, que a gente mostra, que a gente evidencia para o mundo, e que nos conecta mais com a questão, a realidade material mesmo. Então, a gente tem uma analogia, que normalmente é usada para explicar esse eixo, que é a analogia da árvore. Então, a gente pensa lá em uma árvore e a gente pensa nas raízes dessa árvore. As raízes vão ser a questão de Câncer, o lado mais emocional, né? As raízes têm a nutrição ali, tem a questão de como que essas raízes vão buscar os nutrientes, vão se nutrir, vão estar estruturadas para dar frutos, para dar flores, para se mostrar um resultado lá fora, né? Na parte superior. Então, e superior entendam em cima, não como algum lado melhor ou menor. Mas é essa questão do que eu nutro aqui em Câncer e que eu mostro para a sociedade lá em Capricórnio, que eu transformo em frutos, em flores lá em Capricórnio. Então, esse eixo ele é fundamental porque ele é como uma estrutura, né, do nosso mapa. É ele que sustenta o restante dos signos, vai mostrar como que é essa estrutura, se tá firme esse meu emocional e como que eu levo esse resultado para a sociedade. Então, esse eixo ele tem uma importância muito grande. Onde você tem esse eixo, do lado de Câncer, você tem essa ligação emocional muito forte e ali estão as suas raízes, as suas estruturas emocionais. E do lado de Capricórnio está o que você busca realizar, o ponto mais alto da montanha, como que você busca e que montanha é essa, né? O que a gente está buscando alcançar e de que forma a gente busca esse alcance. Então, em Câncer, a gente tem a questão emocional, como eu falei, e com a questão emocional, a gente tem também uma oscilação maior. É em Câncer que a gente tem maior variação. E aqui, variação de humor, variação do emocional mesmo, da conexão emocional. As questões oscilam mais. Do lado de Capricórnio, a gente tem uma firmeza maior, uma resistência maior e uma questão mais estruturada. O eixo que a gente precisa encontrar entre esses dois é justamente a gente ter essa conexão emocional, mas de uma forma que eu não oscile tanto, que eu não me sinta tão instável diante dessa questão emocional, que eu tenha também um domínio desse lado emocional. Câncer são os critérios mais subjetivos, Capricórnio são os critérios mais objetivos. Então, o Câncer ele está muito mais ligado com aquilo que ele sente, que ele intui, que está interno nele. E Capricórnio está lidando com o que a realidade apresenta, com o que ele tem em mãos, com o que ele tem de material. Por isso, também é nesse eixo aqui que a gente fala da questão de realidade e de imaginação. De um lado, a gente tem Câncer com todo esse poder e essa capacidade imaginativa, sonhadora, que nos conecta ao que a gente sentiu e as emoções que aquela imaginação nos traz. E de outro lado, a gente tem Capricórnio trazendo a realidade, mostrando o que eu tenho em mãos nesse momento, né? E aqui a gente entra em um outro ponto que é muito importante desses dois, que é a questão de como cada um lida com o tempo. Capricórnio é um signo regido por Saturno, que tem essa ligação com o tempo muito forte. E em Câncer a gente tem todo esse lado imaginativo, sonhador, como a gente comentou. Então, o que acontece é que Câncer, normalmente, ele tem uma subjetividade também com lidar com o tempo. Então, ele se perde mais nesse tempo, porque ele está se conectando mais emocionalmente do que
ele está mais no passado e nas questões emocionais do que no presente, né, de fato. Então, para Câncer, ele tem a questão de até, de certa forma, ignorar o tempo, né? E para Capricórnio, o tempo é como um deus. É o que mais vai influenciar nas atitudes dele, na maneira como ele vai agir, porque ele tem essa capacidade também de estabelecer prioridades, de definir o que tem que ser feito. Capricórnio está muito ligado no que tem que ser, né? O Câncer, ele está ligado no que ele está sentindo enquanto ele faz aquilo. Então, para Capricórnio, se ele se comprometeu com algo, independente das oscilações de humor que ele venha a ter e das questões emocionais que ele venha a passar, ele vai cumprir com aquele algo que ele se comprometeu. Já para o Câncer, isso fica muito subjetivo. Isso depende muito de como que está o emocional dele, depende do quanto a imaginação dele está fugindo daquele momento, daquela coisa que ele está fazendo. Então, ele é muito mais ligado com o emocional do que com a questão do que é concreto, do que é exato nesse momento. Câncer leva muito tempo para as coisas, porque ele tende a absorver. Então, ele pega tudo, ele traz tudo muito para esse interior, para esse emocional. E aí, ele, nesse internalizar as coisas, ele absorve, fica ali segurando, né? E é Câncer que é o mais ligado com as questões de mágoas, de coisas que não se resolvem no passado, e ele fica segurado naquilo. E em Capricórnio, a gente já tem a questão de priorizar, de ter essa definição de prioridade. Então, ainda que ele também seja lento, a gente está falando do mesmo eixo aqui, os dois têm essa necessidade de fazer as coisas num tempo mais devagar. Porém, o Capricórnio, ele se cobra, ele se acelera, ele tem aquela prioridade, ele vai se cobrar para que aquilo seja concluído dentro do prazo que ele estipulou. Capricórnio lida muito com prazo, Câncer lida muito com o que ele sente. Então, a gente tem que aqui, né, unir esses dois para no cotidiano a gente conseguir cumprir com o que a gente se compromete. Mas claro que não também passando por cima do que a gente sente, do que a gente intui, do que eu estou percebendo que o meu emocional está pedindo. Nessa preocupação toda com as responsabilidades, com o que ele deve fazer, com os compromissos, Capricórnio também é o lado desse eixo que tende a endurecer mais, né? Ele se torna mais rígido com as coisas. E em Câncer a gente tem um lado mais leve, mais sutil, às vezes até infantil com algumas coisas. Então, nesse eixo onde vocês têm Capricórnio, vocês vão ter nessa casa e se tiver planetas também, uma tendência a ser mais rígido naqueles assuntos. Em Câncer, vocês podem ter uma tendência a ter dependências emocionais, a ter questões mais subjetivas ali acontecendo e ser uma parte mais sensível. Então, é importante também equilibrar esses dois para que a gente consiga ter a responsabilidade sem perder essa leveza, né? Sem perder essa tranquilidade. Falando nesse lado até meio infantil de Câncer, em Câncer a gente tem o ponto do nosso mapa onde a gente tem um cuidado maior. Uma capacidade de se doar nesse cuidado, né, de cuidar de outras pessoas, e também uma necessidade de receber esse cuidado de volta, de ter essa atenção dos outros. E em Capricórnio, a gente já tem uma atenção voltada para o autodesenvolvimento, para eu me suprir, para eu ser autossuficiente, eu dar conta daquilo que eu preciso fazer. Então, o Capricórnio ele é muito mais voltado para se desenvolver o quanto antes possível, né? E para desenvolver essa autonomia o quanto antes. E Câncer, o quanto ele puder segurar daquele afeto, daquele acolhimento, daquele lar que garante uma nutrição emocional, né? Daquele cuidado, ele vai tender a segurar isso. Essa questão do cuidado em Câncer e Capricórnio, a gente tem 2 pontos importantes. Primeiro, com relação a essa necessidade de autossuficiência de Capricórnio, que a gente vê nesse ponto do mapa, que vai ser um ponto onde a gente busca mais resolver as coisas por conta
E, consequentemente, é um ponto que a gente tende a não buscar ajuda quando precisa, a não admitir que precisa daquela ajuda, muitas vezes, a tentar segurar tudo sozinho. Né? Então, o Capricórnio tem esse problema que muitas vezes a gente não sabe que ele está precisando de algo, porque de fato ele tenta segurar tudo sozinho. E em Câncer a gente pode ter o problema oposto, ser uma área em que a gente fica muito mergulhado nas nossas dores, nas nossas questões emocionais e buscando aquele afeto a qualquer custo, e demora para perceber a capacidade que a gente tem de resolver essa área por conta própria, né? Tomar essa iniciativa e fazer por si, ter essa firmeza emocional, né? E a outra questão é que Câncer, ele tem a ligação mais com o lado imaginativo. Então, ele vai também nos conectar com essa capacidade de colocar as nossas emoções naquilo que a gente cria, criando, imaginando, intuindo, percebendo as coisas de uma maneira mais subjetiva. E em Capricórnio, a gente tem a capacidade de produção. É o que eu produzo, é o que eu crio materialmente. É de que forma eu torno as coisas reais, eu trago para a realidade. Né? Então, em Capricórnio, a gente tem muito pouca a questão da ilusão, da fantasia, da imaginação. Inclusive, quando a pessoa tem muito Capricórnio no mapa, ela tem uma dificuldade, ela tende a ser mais pragmática e tem uma dificuldade de ir para esse lado mais subjetivo, de imaginar, de ficar criando ideias e histórias mentais. Ele tem essa dificuldade de soltar a imaginação. Em compensação, quando a gente tem um mapa com muito Câncer, a dificuldade da pessoa é trazer essa imaginação para o real. Então, o eixo aqui, né, o que a gente tem que encontrar entre esses dois é justamente aliar o que eu imagino, o que eu crio, o que eu desejo, né, nas minhas emoções, nos meus sonhos, e o que eu consigo trazer para a realidade de tudo isso. Falando em realidade, Câncer tem uma ligação também muito forte com o sofrimento que é emocional, com as dores e o que eu sinto emocionalmente. Então, Câncer está muito ligado com o que ele está sentindo, como que ele está percebendo. Câncer, ele se liga muito nessa parte da ligação com o outro também. Então, se eu bati o olho na outra pessoa e de alguma forma aquela pessoa não me agradou, não gostei, alguma coisa não encaixou, não me trouxe uma energia emocional boa àquela pessoa, eu já não crio um vínculo tão forte. E ao contrário também, se eu gostei de primeira, já olhei, alguma coisa ali se encaixou, eu tendo a criar um vínculo, e aí o Câncer coloca todo o cuidado dele, todo o afeto dele. Para Capricórnio, a coisa já é muito mais pautada no material. Então, por exemplo, se a gente vai falando de relações de trabalho, né, o Câncer vai ter toda essa questão. Pode ser o chefe dele, ele vai olhar se aquela energia ali não bateu, se ele não gostou e a emoção dele não fluiu, ele vai ter uma resistência maior com essa pessoa. O Capricórnio, se ele está num ambiente de trabalho, se ele está numa situação em que ele precisa estar com aquela pessoa, independente dele gostar ou não, o que tem que ser feito com aquela pessoa e vai ser feito. A coisa é muito mais pragmática em Capricórnio, e em Câncer ela é muito mais emocional. São as conexões emocionais que eu faço. Em Capricórnio, as conexões, elas dependem do que eu tenho de propósito, de objetivo, que precisa ser feito. Né? E o meu emocional, depois eu vejo, eu analiso, eu observo. Câncer, esse sofrimento é muito mais emocional, é muito mais do eu estou com uma dor de cabeça, eu estou enjoada, não estou me sentindo bem, estou irritada hoje, não estou legal. E em Capricórnio é um sofrimento muito mais material. Então, essa dorzinha de cabeça, esse não estou me sentindo muito bem, esse não tô enjoada, não tô legal hoje, não é o que vai trazer um sofrimento real e mais direcionado de Capricórnio. O que vai fazer com que o Capricórnio esteja em um momento de sofrimento é ele ver que aquilo que ele se comprometeu ele não conseguiu cumprir,
que tá faltando os recursos que ele precisa, que alguém depende dele e ele não tá conseguindo levar aquilo que aquela pessoa precisa. Essas questões materiais, né, o sofrimento material em si, é o sofrimento do não ter, do não dar conta, de eu não consigo cumprir, né, da moral, de como que o meu nome está passando para as outras pessoas, eu estou passando como uma pessoa irresponsável. Isso é o sofrimento de Capricórnio, né? Passar irresponsabilidade é a pior coisa para Capricórnio. Então, ele tem essa ligação muito mais material. E aí, a forma de nutrir também, né? A gente falou de nutrição nesse eixo aqui. Capricórnio vai nutrir muito mais essa parte material também. Então, ele é aquele que é o mais provedor, né? Ele vai garantir que, para as pessoas que ele ama e que ele tem afeto, que nada vai faltar. Nada material vai faltar. Então, a questão do que essa pessoa precisa de alimentação, do que essa pessoa precisa do plano de saúde, da escola, tudo isso ele vai se preocupar em dar a melhor estrutura possível. O Câncer vai estar preocupado com a questão emocional. Eu estou dando afeto, atenção, olhando para essa pessoa, cuidando dela, estando perto dela. É essa preocupação de Câncer. O que a gente tem que encontrar aqui entre esses dois, é claro, a gente não pode descuidar do material, porque só com afeto a gente não estrutura bem uma relação, né? Mas a gente também precisa ter esse lado afetuoso, esse cuidado também emocional com quem a gente ama. Câncer no nosso mapa é também um ponto muito sensível, é um ponto ali onde a gente tem uma sensibilidade maior. Em Capricórnio, a gente já tem uma resistência maior. Então, olhem no mapa de vocês também, porque em Câncer a gente está mais conectado com o emocional, com a intuição, com a espiritualidade. E esse eixo, ele é muito espiritual também, mas em Câncer a gente tem a espiritualidade que a gente sente, né? Que é uma coisa mais introspectiva, é a conexão com essa espiritualidade. E em Capricórnio já é como que eu concretizo aqueles meus propósitos, como que eu encontro qual é o meu propósito, o que eu vim realizar, o que eu quero deixar de legado, e eu transformo isso em algo concreto, real, objetivo. Né? É muito mais pautado naquilo que eu consigo mensurar. Então, onde eu tenho Capricórnio, eu tenho essa ligação com aquilo que eu quero concretizar, com a fé que é direcionada também, que é estruturada, que é firme, que é sólida, e se transforma em coisas materiais, se transforma em um projeto social, se transforma em algo que vai ajudar outras pessoas, se transforma em um auxílio material. E em Câncer eu tenho mais a imaginação, a intuição, a capacidade de energeticamente auxiliar, né, com uma meditação, com um reiki, com algo que eu estou doando a minha energia para outra pessoa. Eu estou auxiliando de uma forma mais energética. Em Capricórnio, o auxílio de forma mais material. Esse